Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 211, Assuntos do Lado de Lá. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, Emancipação da Alma. Vamos começar com um belíssimo poema de Cruz e Souza, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Heróis. Esses seres que passam pelas dores, as geenas do pranto acorrentados, aluviões de peitos sofredores, no turbilhão dos grandes desgraçados. Corações a sangrar, ermos de amores, revestido de alcúleos acerrados, nutrindo a luz dos sonhos superiores, nos ideais maiores esfaimados. Esses pobres seres que o mundo considera os humanos farrapos dos vencidos, prisioneiros da angústia e da quimera, são heróis das lutas torturantes, que são, sendo na terra os esquecidos, coroado nas luzes deslumbrantes. É um poema que descreve a situação, como está aqui, dos verdadeiros heróis. Seres acorrentados na geena, nos locais de sofrimento, com o peito inundado, num turbilhão de dores, corações que sangram, com espinhos afiados, e ao mesmo tempo carente de amores. Apesar de tudo isso, seres que estão nutrindo a luz dos sonhos superiores. E apesar do mundo os considerar os vencidos, os farrapos, os prisioneiros da angústia, apesar deles enfrentarem lutas torturantes, são os esquecidos da terra e os coroados nas luzes deslumbrantes. Esse poema é para nos chamar para essa reflexão, porque o título que a gente está trabalhando aqui, o título do capítulo 8, Emancipação da Alma, ele aprofunda, ele revela uma visão da nossa verdadeira natureza. Nós somos seres espirituais. A experiência da carne é uma experiência, do ponto de vista espiritual, extremamente limitada, apesar de muito valiosa. E aí Kardec vai nas questões 407, 408, 409 e 10 trabalhar aspectos dessa emancipação, dessa relação de liberdade. O nosso profundo anseio é a liberdade espiritual. E é um anseio continuado. Os mundos grosseiros, para nós, é como se fosse um ambiente artificial. O mundo grosseiro não é o nosso habitat natural. Então nós precisamos dessa experiência, mas não é o nosso habitat natural. É tão curioso isso, que Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, acredito que muitos estão acompanhando os outros programas, então a gente vai ser bem específico. O sono completo é necessário para que o espírito saia do corpo? Precisa dormir sem estar no sono profundo para que a gente saia do corpo? Olha que resposta reveladora. Não. O espírito retoma sua liberdade quando o sentido se entorpece. Ele aproveita para emancipar-se todos os instantes de trégua que o corpo lhe dá. Desde que acha uma diminuição das forças vitais, o espírito se desprende. Obviamente, quanto mais fraco o corpo, mais o espírito é livre. Isso revela uma coisa muito impressionante. A gente instintivamente quer sair do corpo. Como quem diz, o corpo dá... E olha a palavra dos espíritos, trégua. A matéria está sempre tendo que prender, porque o nosso instinto natural é se afastar do corpo. É ir para o nosso habitat, para vibrações mais sutis. Então, o corpo dá um cochilinho ali
30 segundos, 2 minutos, a gente já sai. Né? Então, é interessante essa relação nossa com o corpo. Não é a gente tem que distorcer muito o nosso psiquismo para a gente ficar preso no corpo. Né? Porque a gente pensa que a lógica é diferente. Não, a gente tem que fazer um esforço sublime para se desprender da matéria. Só se a gente se viciou antes, porque o impulso natural do espírito é sair do corpo. Olha que interessante. Kardec vai abordar alguns aspectos, né, mais, né, até interessantes, curiosos, né, quando a gente está dando esse cochilo e começa a ouvir algumas coisas. Kardec pergunta o que é isso, né? Kardec já fala, quando o corpo começa a se entorpecer, você já começa a interagir com os espíritos. Então, muitas vezes, quando a gente está dormindo, a gente escuta umas coisas, já é a gente conversando com os espíritos, já é os espíritos conversando com a gente. Né? Como quem diz, vamos aproveitar o máximo. Né? Então, porque é o nosso habitat natural. É o nosso padrão básico, né? O nosso, né? É o default, né? É o básico ali. É o nosso básico, é isso. Então, aí Kardec vai questionar isso, né? Na 409 é a mesma coisa. A gente às vezes não está nem no estado de sonolência, a gente está só fechando os olhos e já começa a ver coisas. Os espíritos dizem a mesma coisa. Olha a resposta dos espíritos. O corpo estando entorpecido, o espírito já procura quebrar suas correntes. Então assim, o corpo deu uma relaxada, a gente já está captando coisas do mundo espiritual. Os espíritos já estão falando com a gente já está querendo ver coisas em outros lugares. Né? Parece criança quando acaba a aula, né? Tchau! Tocou, tia, tchau, vou pro meu recreio, né? Assim, vou para o que de fato me interessa. Mas isso não é racional, é muito mais profundo. A gente sente nas entranhas do espírito que o nosso estado natural é o plano espiritual. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né? Ocorrer um pouco nessa 410. Olha que coisa fascinante. E aí o nosso título. Nós temos muito mais assuntos do lado de lá do que do lado de cá. Olha que coisa interessante. A gente diz isso muitas vezes no dia a dia, né? Tu vai para o lugar tal? Não tenho nada lá, não tenho nenhum assunto para tratar, né? Como quem diz assim, eu não tenho nada naquela cidade que me interesse, né? Tu foi para o interior tal, né? Que às vezes tu vai, não tenho nada, né? Nada que me interesse, não tenho nenhum assunto lá para mim. Como quem diz, não tem nada que me vincule ali, ou se tem é muito pouco. Então, o que os Espíritos vão revelar agora nos dá a entender claramente que normalmente nós temos muito mais assuntos do lado de lá do que do lado de cá. O que eu quero dizer é que nós, se estamos tendo uma vida minimamente saudável e equilibrada, a gente tem muito mais coisa interessante no plano espiritual que a gente está fazendo hoje do que aqui na Terra. Vamos com calma com essa questão. Tem-se algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, né, esse estado de torpor, que hoje a gente diria que é um estado alterado de consciência, ideias que parecem muito boas, mas que apesar de todos os esforços que se fazem para retê-las, elas se apagam na memória. Primeiro, de onde vêm essas ideias? Você acorda de um cochilo ou do sono, eu sinto que eu descobri uma coisa importante, que foi me dito algo muito significativo. Kardec, de onde é que vem isso? São resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. São frequentemente também conselho de outros espíritos. Veja que as respostas dos espíritos sábios nunca é uma coisa fechada. A gente acorda com aquela sensação que a gente percebeu, a gente soube de algo muito importante, mas não sabe o que é. Kardec pergunta de onde vem isso. Você fora do corpo, você vê muito mais e melhor, então ali você pode ter percebido uma coisa importante. 2, pode ter sido uma orientação espiritual, um conselho. Olha como Kardec é prático. Ok, aí ele bota o item A. De que servem essas ideias e esses conselhos, já que a gente, sem a lembrança dele, não pode tirar proveito? Tá, eu tenho a sensação que eu descobri algo importante, mas não sei o que é, então para que isso serve?
Mais uma vez, eles explicam várias dimensões da questão, de uma forma simples, mas sábia. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que o mundo corporal. Porque a gente acha que todas as nossas questões importantes estão aqui. Tolice nossa. Nós hoje temos se a gente está tendo uma vida equilibrada, nós temos todo um programa de ação e trabalho no mundo espiritual. A gente tem questões a resolver, a gente tem pesquisas a encontrar solução, depende da sua área. A gente tem estudos, a gente tem dever de casa para fazer, a gente tem livro para ler, a gente tem experiências a viver. Muito mais do que as daqui. Então, às vezes, a gente acorda com a sensação de que resolveu um problema seríssimo, né? Importantíssimo, seríssimo no sentido de que é muito importante para a gente, e a gente resolveu. Só que é da nossa vida de estudo do plano espiritual, só que é da nossa vida profissional do plano espiritual, né? A gente está tentando conseguir lá uma casa para quando desencarnar num lugar bem legal e dar certo. E a gente acorda com uma sensação maravilhosa e diz, vale, eu estou tão feliz porque a sensação que eu tenho é que eu consegui uma casa nova. Mas eu não vou me mudar, eu nem me mudar quero. A gente conseguiu lá, quer dizer, a gente conseguiu um local legal para quando a gente desencarnasse na nossa colônia espiritual. E aí os espíritos completam, porém, algumas vezes o corpo se esquece, mas o espírito se lembra. O que é que ele diz com isso? Naquele momento necessário a ideia vem. Na hora que o problema material desse mundo se apresenta, a ideia vem. Então pode ser as duas coisas. Mas é muito interessante a gente trabalhar com essa compreensão real de que nós temos todo um conjunto de atividades mais complexos, mais sofisticados, mais interessantes do que nós temos na Terra. Né? É tão interessante que a gente cochila já sai do corpo para tentar cuidar dele, né? Então aqui, às vezes, é a parte chata do processo. Né? Aqui é a parte mais difícil, aqui é tudo mais lento, aqui é tudo mais cansativo, lá a gente produz mais, é mais interessante, etc. Talvez alguém diga, então o que é que a gente está fazendo aqui? Porque a gente precisa, né? Eu sempre comparo com um treino na areia, treino na praia. O sujeito vai correr uma maratona, vai jogar vôlei numa quadra, disputar um campeonato, mas parte do treino dele é na praia. Por quê? Porque é mais difícil. Aquela dificuldade, né, da areia, do se movimentar numa areia frouxa, reforça os músculos. Mas o campeonato mundial vai ser numa quadra, coberta com um pisozinho perfeito. Então a gente está aqui, né, treinando na areia, areia solta e quente da praia, né, meio-dia. Tem muito atleta que treina meio-dia na praia. Mas o campeonato mesmo que ele vai disputar, mundial, é coberto, às vezes é climatizado, o piso é perfeito, né? Mas aquele treino ali é para reforçar. Então, a nossa encarnação é esse treino para reforçar. A gente precisa. Mas o jogo mesmo é do lado de lá. Óbvio que a gente precisa treinar muito bem aqui. Para quando chegar lá, a gente sentir aquele confuso. Nossa, aqui é muito fácil. No sentido de meios de interação. Então, os nossos assuntos centrais, na verdade, estão do lado de lá. Aqui é um treino indispensável. Então, Kardec, né, e os Espíritos revelam isso para a gente ir compondo. A gente precisa, né, já para encerrar, desenvolver. Isso é muito importante. Você não vai conseguir isso ouvindo o que eu estou dizendo. Você vai conseguir isso refletindo, meditando. Compor uma compreensão da vida integrada, né? Treino mais puxado aqui, treino mais sofisticado e mais profundo do lado de lá. É a mesma coisa. Ou diria, é o mesmo conjunto estratégico para o nosso desenvolvimento espiritual. É importante fazer os dois bem feito. E aí a gente encerra com um poema, né? O que é que esse poema está dizendo? Quando nós, e a gente vai precisar, se a gente não é, vamos precisar ser os heróis das lutas torturantes.
né, prisioneiros da angústia, para que a gente seja coroado das luzes deslumbrantes. Porque esses heróis aqui são aqueles que treinaram nos ambientes mais árduos, né, das lutas torturantes, né, da geína, né, no pranto acorrentado. Treino árduo. Se você passar do lado de lá, você chega coroado de luz deslumbrante. Então é entender essa interação. Se a gente entender isso, a gente não se desespera. E a gente começa a integrar a nossa compreensão. Porque a gente precisa preparar o nosso coração para a gente começar a ter consciência do que a gente está construindo do lado de lá. Pelo menos vislumbrar coisas. Porque isso pode ser o estímulo que a gente precisa para superar todas as dores torturantes que todos nós passamos e passaremos. Temos períodos ótimos de paz, de refazimento, mas não nos enludamos. A vida na Terra é um treino árduo. Importante ter isso em mente, para que a ilusão não enfraqueça as nossas forças. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo, estando conosco, nos faça reconhecer sempre mais que o sofrimento deste mundo é a chave que abrirá a porta aos mundos verdadeiramente felizes. Filhos, é importante que vocês tenham o sonho na luz. Vocês precisam alimentar os próprios corações com o consolo de Jesus de Nazaré. Quanto esforço o Mestre fez para nos dar consolo, para nos trazer conforto emocional. Dizia ele: não temam, sonhem com o reino da luz, porque sonhando com o reino da luz, a luz realizará o reino em vocês. Nosso Mestre nunca condenou os corações mansos e doces que nele confiam e nele depositam a esperança de uma vida melhor, de uma vida envolta em paz, envolta em luz, envolta em ternura. Não deixam filhos e filhas de sonhar. E não pensem que os dois significados da palavra sonhar sejam tão diferentes. Imaginar amorosamente vai fazer vocês viverem espiritualmente. Todos vocês podem sonhar, desejar um dia colocar as suas cabeças cansadas no ombro do Mestre. Todos vocês podem, ao dormir, imaginar com a cabeça deitada no colo de Jesus. Ele sempre gostou disso. Não pense que nosso Mestre é um mestre da arrogância. Ele gostava de alisar a cabeça dos discípulos. Ele gostava quando os discípulos encostavam perto dele. Nosso Mestre é um mestre de plena expressão de carinho. Todos vocês que sofrem, por que não buscar esse mestre carinhoso? Por que não sonhar
com o consolo desse Mestre. Por que não imaginar esse Mestre alisando nossas cabeças, nossos corações, nos consolando? Ele sempre fez isso. Ele sempre gostou disso. Alisava as crianças olhando-as com ternura. Olhava as mulheres com um carinho mais do que maternal. Abraçava os homens apiedando-se de suas dores. Não é outro nosso Mestre é esse. Nosso Mestre é o Mestre da ternura. Por isso, compreendam. Quanto mais profundas e angustiantes forem as vossas dores, e mais vocês buscarem esse consolo suave, mas verdadeiro, mas vocês estarão construindo uma vida profunda. Porque aqui digo algo que vocês não sabem. Para todos vocês da civilização terrena, principalmente arianos que me escutam, que são todos que me escutam hoje, quero dizer, aprender a receber o consolo do Cristo é uma conquista imensa que vocês devem se dedicar. Porque vocês não aprenderam civilização ocidental. Civilização que se diz cristã. Vocês ainda não aprenderam receber o consolo de Jesus. E isso é muito triste. Tenham em mente que aprender a receber o consolo do Cristo é uma conquista espiritual de valor incalculável, de valor eterno. Então, precisam aprender. Treinem, esforcem-se. É indispensável para cada um de vocês aprender a receber o consolo do Mestre. Por isso encerro pedindo, apelando a cada um de vocês. Imaginem nesse instante que o Mestre toca o rosto com uma das mãos e toca com a outra o coração de vocês e diz: meu irmãozinho amado, minha irmãzinha querida, sinta minhas mãos, estou aqui porque você me pediu. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.